Pra quem viveu os anos 2000, 2002 foi logo ali, né? Na cabeça de quem viveu essa época de transição analógica pra digital, não parece que fazem mais de 20 anos que 2002 aconteceu. E com todo esse tempo, uma revolução na música também aconteceu, assim como na tecnologia, no comportamento e na sociedade. Mas 2002 foi um ano muito bom, onde boas memórias foram construídas e muita, mas muita nostalgia também. Os anos 2000 são os novos anos 80? Não sei, mas que foi muito bom, foi. Vamos lembrar o ano de 2002 na música. Cara, 2002 foi aquele ano que a música tava assim, virada de cabeça pra baixo. Sabe aquelas revoluções que você nem percebe direito na hora que tá acontecendo, mas depois de uns anos você olha pra trás e fala: caraca, você lembra quando tal coisa aconteceu? Pois é, 2002 foi meio que assim. A indústria musical tava no meio assim de uma montanha russa de novidades e os artistas estavam jogando fora o manual de instruções e criando tudo do zero. Era um tal de vamos ver até onde vai essa parada aí, né? Tem até um vídeo meu aqui no canal falando sobre o surgimento do Spotify, a revolução que foi isso, que fala bastante sobre essa parada, principalmente na segunda parte, que detalha como foi uma loucura tanto para os artistas quanto para a indústria da música em si entender o que estava acontecendo nessa época. Vai lá que vale muito a pena. 2002 foi o ano que a música começou a se digitalizar para valer. A Apple meteu o pé na porta com o iPod e o iTunes e a partir daí, adeus CD. Aquele drama de ficar sem pilha pro Discman ou de ficar travando enquanto você anda, porque você tá com uma nave espacial presa na sua calça, né? Acabou ali. Só que não foi uma mudança suave do tipo, ah, tudo bem, agora eu ouço música no iPod, tá beleza. Claro que não. As vendas físicas de álbum despencaram e a indústria teve que correr atrás para entender o que estava rolando. A revolução digital não estava pedindo licença para entrar. Ela invadiu e falou assim, ó, agora é assim. Se vira. Se tinha uma coisa que 2002 não podia reclamar, era de diversidade musical. Esse ano foi um ano tipo buffet gigante, onde você podia escolher de tudo, do pop mais vendido e comercial, ao rock de garagem, hip hop e até o heavy metal voltou a bombar. Nessa época, quem ouvia Britney Spears também ouvia Linkin Park. Falando da Britney, o pop era o dono da vez no começo dos anos 2000. Ela, o NSYNC, a Christina Aguilera, eles estavam infestando as rádios, revistas e até MTV. Era praticamente impossível fugir deles. As músicas desses caras estavam em tudo que é lugar. Academia, shopping, mercado, trilha da malhação, não tinha como fugir. Só que, em 2002, o rock e até o metal de maneira geral conseguiram se entender com um momento difícil que eles passaram nos anos 90 com o surgimento do grunge, e aí eles conseguiram dar a volta por cima. Bandas como The White Stripes e Foo Fighters começaram a aparecer mais, trazendo de volta aquele espírito do rock de garagem. O The White Stripes, com aquela ideia minimalista e som cru, fizeram todo mundo olhar e se perguntar, cara, como é que uma banda com duas pessoas consegue fazer tanto barulho? E naquela época, meu amigo, o Jack White era considerado um gênio da guitarra. A galera simplesmente pirou naquele minimalismo vermelho e branco. O Foo Fighters veio com um monte de hits que faziam qualquer show parecer um grande evento. E aí, pra completar, um estilo que veio surgindo assim ainda meio tímido ali em meados dos anos 90 explodiu pra valer, e no início dos anos 2000, o Linkin Park entrou de sola com uma mistura de rap com metal que ficou popularmente conhecido como New Metal. O Hybrid Theory já tinha sido um grande sucesso. Esse disco aí superou até o Appetite for Destruction do Guns N' Roses como melhor estreia de banda em termos de venda. E aí em 2002 eles só estavam meio que consolidando e preparando o terreno pro Meteora, que seria lançado em 2003. E aqui no Brasil o Linkin Park também estava fazendo tanto sucesso que a música deles chegou a entrar até em trilha sonora de novela da Globo na época. E pode não parecer que isso é importante, mas era, mano. Naquela época isso aí foi um acontecimento. Só se a sua mãe contar, né? A Helena pode querer contar a verdade pra ele, Theo. Isso não vai acontecer. Acredita em mim, pô! Nessa época o Eminem tava voando. The Eminem Show foi um soco na cara e todo mundo, mesmo a galera que não curtia hip hop, sabia cantar Without Me de cabo a rabo. Ele tava provocando todo mundo, criticando geral e, claro, garantindo polêmica. Pra completar o pacote, ele ainda levou um Oscar com Lose Yourself, a trilha sonora da sua vida, querendo ou não, meu amigo. 2002, você tava lá. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down. 2002
2002 também foi o ano que um monte de subgênero começou a ganhar força. Foi aqui que a sementinha da franjinha e da maquiagem no olho, mais a calça apertada, começaram a ganhar força. O emo começou a aparecer no underground, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Por aqui, nessa época, as bandas que se tornariam grandes nessa cena começaram a ser montadas nesse período. Em coisa de 4 anos, mais ou menos, a gente já teria toda uma cena criada que seria a próxima tendência mainstream do rock nacional. A temática dramática que misturava sofrimento adolescente com distorção ganhou força primeiro lá nos Estados Unidos. Bandas como Dashboard e Confessional começaram a atrair uma legião de fãs que usavam franjinha no olho e choravam dentro do quarto sofrendo sozinhos. Mas relaxa que isso aí não era uma coisa ruim, tá? Só fazia parte do pacote, você tinha que sofrer, não tem jeito. O indie rock também estava crescendo, com bandas do tipo Strokes abrindo o caminho. E o Garage Rock Revival, com aquele som mais cru e sujo, fez muita gente querer pegar na guitarra de novo e tentar montar a sua bandinha para fazer sucesso. Agora, quem chegando mesmo pra valer, foi a Avril Lavigne com Let Go. Esse disco aí foi um tapa na cara da galera que achava que o pop punk era só pra menino. A Avril veio com esse estilo todo largadão e cantando Complicated pra um público adolescente que se identificou imediatamente. Ela capturou exatamente essa angústia e fez disso o hino de uma geração. Nessa época aí, Skater Boy entrou para completar esse pacote, deixando claro que o pop punk era real e era a nova onda daquele momento. Agora, a gente não pode esquecer das músicas icônicas de 2002 que marcaram a ferro e fogo nessa pele, né? A Thousand Miles da Vanessa Carlton, por exemplo, é uma delas. Quem nunca tentou imitar aquele pianinho no ar ou cantou o refrão que nem o Latrell das Branquelas? Essa música era basicamente uma trilha sonora para qualquer momento dramático da vida. O Coldplay também tava ali quietinho, mas lançando muitas músicas que faziam a gente refletir sobre a vida. In My Place é uma que parece que te abraça e fala assim: cara, relaxa, vai ficar tudo bem, tá de boa. 2002 foi muito bom pro rock e pro metal, né? Talvez na época você não tenha percebido isso, mas a gente tava vivendo uma explosão de clássicos com lançamentos que moldaram e redefiniram os gêneros para as próximas gerações. Só no iniciozinho de 2000, a gente teve lançamentos muito importantes de muitas bandas que se tornaram grandes clássicos, como Slipknot, Linkin Park, Evanescence, Limp Bizkit, Korn e muitos outros. 2002 tinha alguma coisa pra todo mundo e muitos desses hits estão no topo das playlists até hoje. O Audioslave surgiu com racha do Rage Against the Machine e veio com a pesada Cochise. Quando essa faixa apareceu foi um acontecimento. As pessoas não conseguiam acreditar como aquilo ali conseguia funcionar tão bem. Parecia improvável, mas deu certo até demais. A guitarra do Tom Morello e a combinação indecente com os vocais do Chris Cornell deram um peso e uma textura que ninguém conseguia imaginar que podia sair daqueles caras. Esse som rapidinho virou uma das favoritas nas rádios e um sinal claro de que esse super grupo ali ia fazer história.
Outra música que fez muito sucesso nessa época foi No One Knows, do Queens of the Stone Age. Um riff de guitarra inesquecível e o vocal quase hipnótico do Josh Homme fizeram a gente se perder nessa música. E depois o retorno triunfal do John Frusciante ao Red Hot Chili Peppers em 1999, que rendeu aos caras o hoje clássico Californication. Eles fizeram uma ótima sequência com By The Way, que consolidou uma fórmula pop radiofônica para os caras que até hoje é usada por eles. Esse disco aqui é um disco bem água com açúcar, mas nem de longe isso é uma coisa ruim, tá? Esse disco aqui tá lotado de músicas boas, só pra citar duas aqui, By The Way e Can't Stop tocaram sem parar nessa época e são tocados até hoje, inclusive. O sucesso absoluto nas paradas rendeu a eles indicações muito importantes nessa época. Outra banda que começou a voar foi o Foo Fighters, com Times Like This, que foi lançada pouco tempo depois dos ataques de 11 de setembro. A letra dessa música tinha assim um quesinho de esperança em todo aquele caos que tinha acontecido um ano antes. Essa música aí é sobre você se levantar depois de tempos difíceis, né? Uma coisa que conectou muitos fãs com a mensagem otimista do Dave Grohl. O Good Charlotte também chegou com o pé na porta nesse ano, lançando Lifestyle of the Rich and Famous. Essa faixa aí é meio debochada e critica a vida luxuosa de algumas celebridades, mas com uma pegada pop punk bem leve e divertida. Essa música virou um hino entre os adolescentes nessa época, especialmente por tocar em temas como superficialidade da fama, mas de um jeito bem acessível e muito irônico. Em 2002, um dos destaques foi Heaven's a Lie, do Lacuna Coil. Se você curtiu ouvir um som um pouco mais gótico, essa foi uma fase boa para as bandas nesse nicho. Aliás, várias delas estavam em alta, como After Forever e o Epica, então essa faixa provavelmente chegou em você. A Christine Scabbia, à frente dos vocais melódicos, via a banda entregar um som pesado, mas ao mesmo tempo bem sofisticado, explorando questões mais profundas sobre religião e desilusão. O Core também estava voando ainda no hype da onda do New Metal, né, com Here to Stay. Esse single do álbum Untouchables fez muito barulho. O Jonathan Davis sempre soube canalizar muito bem suas frustrações nas músicas da banda, e Here to Stay foi sobre resistência e superação. Com esse som aqui, eles garantiram um Grammy e provaram que eles ainda eram uma das maiores bandas de New Metal daquela época. Esse ano tiveram muitos lançamentos legais, né? Foi o ano que o Marco Rietala entrou pro Nightwish no álbum Century Child. Cara, quem não se empolgou com ele cantando Slaying the Dreamer tá morto por dentro, né? Pelo amor de Deus. Nesse ano, o Maiden lançou o Live Rock in Rio, que foi gravado no hoje icônico Rock in Rio 3. A gente teve o System of a Down com Still This Album, o Dream Theater com 6 Degrees of Inner Turbulence, o Dio lançou Killing the Dragon, o Bon Jovi o Bounce, o Silverchair Diorama. Assim, tiveram muitos outros, mas só pra vocês verem como os anos 2000 começaram bem demais naquela época. E não foi só lá na gringa que o rock e o metal estavam indo bem não, tá? Aqui no Brasil também. A gente tava vivendo uma fase que, olha, olhando pro atual cenário, mesmo que naquela época tivesse alguma coisa aqui que você não gostasse, você hoje com certeza ia pedir pra essas coisas aqui voltarem. Só pra você ter uma ideia, 2002 foi o ano do lançamento do Nação Zumbi com Nação Zumbi,
o CPM 22 com Chegou a Hora de Recomeçar e o Raimundos com Cavu Cavalo. Foi em 2002 também que o Charlie Brown Jr. lançou um dos seus álbuns de maior sucesso na carreira, o Bocas Ordinárias, que explodiu só por uma noite e papo reto. Foi um dos discos mais vendidos da banda e fez eles chegarem ao pico mais alto da carreira deles. Foi nesse ano também que o Xamã lançou o primeiro álbum deles, depois do André Matos, do Luiz Mariucci e do Ricardo Confessori saírem do Angra. O Ritual, que de longe é o melhor disco dos caras, né? Esse disco teve um impacto tão forte que Fairy Tail entrou pra novela O Beijo do Vampiro, que assim, agora pode não parecer assim grandes coisas, mas naquela época, em 2002, a Globo era gigante. Isso aí significava ter muito dinheiro e um alcance nacional inacreditável. Pra uma banda de metal, meu irmão, isso aqui foi um acontecimento. Assim, né, cara, ficou bem claro que esse ano foi um ano que deixou uma marca na história da música de maneira geral, né? Foi um período que gêneros diversos como o rock, o pop, o hip hop e o metal conseguiam coexistir e dominar as paradas ao mesmo tempo, cada um trazendo alguma coisa boa pra cena como um todo. O impacto dessas músicas e alguns discos não só moldou a cultura daquela época, mas também continua a influenciar os artistas que estão usufruindo disso até hoje. É assim, né, cara, a nostalgia, ela é uma coisa engraçada, né? A gente olha pra trás e lembra de alguns momentos que na época assim pareciam complicados, desafiadores e até meio chatos, mas hoje a gente enxerga com muito carinho. 2002 pode ter sido só mais um ano no calendário pra quem viveu ali só o calor do momento, cheio de dúvida, cheio de drama adolescente e um monte de decisão que naquela época parecia que era o fim do mundo, né? Mas olha só agora que interessante, a gente pensa nas músicas, nas bandas que estouraram naquela época, nos clipes que passavam no MTV e dá assim uma saudadezinha boa, né? Aquela época que parecia assim tão comum, agora tem um valor que só o tempo consegue dar pra gente. E assim, né? Essa é a magia da nostalgia. Ela pega uma parada que parecia assim ser simples e transforma numa coisa muito especial. E será que no futuro a gente não vai olhar pro agora do mesmo jeito? Será que a gente não vai lembrar das músicas que estão tocando agora? Das coisas que parecem rotina e sentir essa mesma saudade? Será que a gente não vai rir dos problemas que hoje parecem gigantes e se emocionar com as pequenas coisas que a gente nem tá dando valor nesse momento? O que eu vejo aqui olhando para 2002 é uma lição, que é aproveitar o presente. Porque daqui a alguns anos ele vai ser só uma lembrança boa, uma nostalgia legal e talvez quando a gente olhar para trás a gente vai perceber que esse agora não era assim tão ruim, né? Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, qual sua melhor lembrança de 2002? Quer ver uma segunda parte desse vídeo? Qual ano você quer lembrar? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado por essa nostalgia, até a próxima, valeu!